Você sabe o que é uma raiz quadrada? E além disso, você sabe calcular a raiz quadrada não exata de um número? Não? Então chega mais. Fala galera, professor Marcos aqui, beleza? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal, Passo a Passo da Física, onde vamos estudar um conteúdo muito importante, um conteúdo aí que infelizmente não é muito apresentado, né, nas escolas em especial, né, que é como calcular a raiz quadrada não exata de um número. Como nós sabemos, boa parte dos números que nós utilizamos no nosso dia a dia, né, tem raiz quadrada exata, né? Mas para falar sobre isso, primeiramente nós temos que entender de onde vem essa ideia de raiz quadrada. Então, o que é uma raiz quadrada? Né? De onde surgiu essa ideia de raiz quadrada? É muito comum a gente ver nos livros, né, como calcular, os professores mesmo ensinando como calcular uma raiz quadrada, mas em essência nós não sabemos exatamente o que é uma raiz quadrada, né? Então, de onde foi que veio? De onde surgiu essa ideia de raiz quadrada? Para entendermos isso, considere a seguinte situação. Então, aqui, né, dado um quadrado, né, cuja área total é igual a 16 metros quadrados. A pergunta é, qual é o lado desse quadrado? Então, a ideia de raiz quadrada ela surgiu justamente de problemas como esse. Os matemáticos procuraram uma forma de representar, né, o cálculo do lado da área de uma figura conhecida, né? E essa ideia, portanto, foi que, a partir dessa ideia, né, dessa ideia primitiva, vamos assim dizer, foi que surgiu a ideia de raiz quadrada, ou seja, ele quer saber, então, qual é o valor do lado de um quadrado que tem uma área conhecida, certo? Como a gente faz para resolver isso? Bem, para resolver, então, pessoal, para descobrir qual é o lado desse quadrado, ou seja, qual é a raiz quadrada, né, a gente utiliza a seguinte representação. Este símbolo aqui, certo? Ele é chamado de radical. E o número que aparece aqui dentro, no caso, eu vou colocar o 16, ele é chamado de radicando. Certo? E aqui em cima, pessoal, nessa partezinha aqui, ó, não aparece, quando é 2, né, que é da raiz quadrada, esse número aqui ele é chamado de índice do radical. Esse índice ele representa qual tipo de raiz que nós desejamos saber. Aqui, por exemplo, como o índice é 2, estamos falando de raiz quadrada, mas poderia ser 3, o menor valor que ele assume é 2, poderia ser 3, 4, 5, ou seja, a raiz terceira, a raiz quarta, a raiz quinta, enfim. Mas a raiz quadrada a gente representa pelo número 2. E, ela não e quando se trata de uma raiz quadrada, o índice não aparece aqui em cima. Ou seja, quando não aparece nada, fica subentendido que o valor é 2, certo? Portanto, nesse caso específico aqui, ó, quando nós temos a pergunta qual é a raiz quadrada de 16, então nós queremos saber o seguinte, qual é o lado de um quadrado cuja área é igual a 16 metros quadrados, por exemplo? Então, qual será essa resposta? Bem, pessoal, a resposta aqui, eu vou colocar o 2 aqui em cima, é o seguinte, a raiz quadrada de 16, que eu vou chamar aqui de x, será um número que elevado ao índice, ou seja, elevado a 2, é igual ao próprio 16. Portanto, descobrir a raiz quadrada de um número é procurar um número que é elevado ao quadrado igual a esse número, né? No caso, o número que nós queremos saber é a raiz quadrada. Bem, e esse número dá para a gente notar claramente que ele teríamos dois números na realidade. Teríamos o 4, porque o 4 ao quadrado é igual a 16, e teríamos também o número menos 4, que também ao quadrado também é igual a 16. Mas, pessoal, como se trata de lado,
né, de lado, ou seja, do lado de um quadrado, a raiz negativa ela não serve, né? Portanto, raiz quadrada ela só é positiva, né? Justamente devido a essa ideia inicial aí de representar um lado de um quadrado de área conhecida. Beleza, pessoal? Então, essa aí é a ideia que nós temos de raiz. Beleza? Agora, vamos ver alguns exemplos daquilo que nós chamamos de raiz quadrada exata. Né? O que é uma raiz quadrada exata? Bem, vamos pegar, por exemplo, eu lhe pergunto, qual é a raiz quadrada de 4? Certo? Mais uma vez, não aparece, o índice aqui é 2. Então, quando ele te pergunta qual é a raiz quadrada de 4, ele quer saber, então, né, qual é o número que é elevado ao índice, ou seja, elevado a 2, é igual a 4. Lembrando que esse número é um número positivo. Portanto, a nossa raiz quadrada é o quê? É 2, porque 2 ao quadrado é igual a 4. Portanto, a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Um outro exemplo, vamos supor que nós queremos saber a raiz quadrada, especificando. Raiz quadrada de 9, certo? Ou seja, queremos saber, então, qual é o número positivo que é elevado ao quadrado, né, elevado ao índice, né, já queremos saber a raiz quadrada, é igual a 9. Bem, esse número é o 3, porque 3 ao quadrado é igual a 9. Portanto, a raiz quadrada de 9 é 3. Nota, pessoal, aqui que esses dois números eles são números inteiros positivos, né? São números exatos, vamos assim dizer. Por isso que essas raízes elas são raízes quadradas exatas, né? Por quê? Porque elas não possuem vírgula. Basicamente, isso. Então, o número que possui uma raiz quadrada perfeita é aquele número é aquela raiz que não apresenta vírgula, não é isso? Então, isso é uma raiz quadrada exata, né? Uma raiz quadrada perfeita. Agora, a pergunta que surge é o seguinte, né? Que é o título aqui da nossa aula de hoje. Bem, nós vimos aqui que esses dois números, tanto 4 como 9, eles possuem raiz quadrada exata, não é isso? Raiz quadrada exata. Mas observe agora esses casos aqui, ó. Se eu te perguntar, qual é a raiz quadrada de 11? Se eu te perguntar qual é a raiz quadrada de 11, eu estou querendo saber, então, qual é o número que elevado ao quadrado é igual a 11. Bem, esse número, pessoal, como raiz quadrada exata, ele não existe. Não existe nenhum número inteiro que elevado ao quadrado dê 11, certo? Da mesma forma, olha só esse outro exemplo aqui. Raiz quadrada, né, de 17. Raiz quadrada de 17. Ou seja, querer saber qual é a raiz quadrada de 17 é procurar um número que elevado ao quadrado seja igual a 17. Certo? Para que essa raiz aqui fosse uma raiz exata, ela tinha que ser um número inteiro, ou seja, um número negativo, um número positivo, sem vírgula, né? E analise que nós não temos nenhum número inteiro que elevado ao quadrado dê 17, certo? Portanto, não é assim que nós iremos calcular, então, essas duas raízes. A pergunta é como, então, que nós procedemos para procurar uma raiz quadrada não exata de um número? Bem, a gente vai proceder da seguinte forma. Por exemplo, a raiz quadrada de 11. Para que nós calculemos a raiz quadrada de 11, pessoal, nós vamos precisar de 3 números. Tá? 3 números. O primeiro deles será o número que nós queremos saber a raiz quadrada, no caso, o próprio 11. O segundo número será aquele número que possui uma raiz quadrada exata, que seja mais próximo possível de 11.
Tanto faz, pode ser um número menor que 11 ou um número maior que 11. Portanto, seria mais ou menos o seguinte: qual é a raiz quadrada? Qual é o número que possui uma raiz quadrada exata que seja menor que 11? É justamente o 9. Né? Então, o 9 é o menor número, menor que 11, que possui uma raiz quadrada exata. E a outra, qual é o número, próximo número, né? Número maior que 11, que possui raiz quadrada exata? É o 16, certo? Pronto. Então, a gente vai utilizar desses dois números aquele que é mais próximo de 11. Então, analisa que é justamente o 9. E qual é o terceiro número? O terceiro número vai ser exatamente a raiz quadrada de 9, que é o quê? Que é 3. Portanto, nós vamos precisar do 11, do 9 e do 3, certo? E já observa o seguinte: nós queremos saber a raiz de 11. A raiz de 11, nós vimos que a raiz de 9 é 3, a raiz de 16 é 4, vimos isso também. Portanto, a gente já tira a conclusão que a raiz quadrada de 11 será um número entre 3 e 4, beleza? Mas como é que a gente faz para encontrar essa raiz quadrada de 11? Bem, então, vamos escrever da seguinte forma, né? A pergunta é qual é a raiz quadrada de 11, ou seja, qual é o número que elevado ao quadrado seja igual a 11. Bem, pessoal, primeiramente a gente vai fazer o seguinte: a gente vai somar o número que nós queremos saber a raiz, no caso 11, com o número mais próximo. O número mais próximo, né, que possui uma raiz exata, no caso 9. Então, a gente vai somar o 11 com 9 e dividir por 2 vezes a raiz de 9. Pronto. Certo? Então, a raiz de 11 será o quê? Será a soma do 11 mais 9 dividido por 2 vezes a raiz de 9. Certo? Então, 11 mais 9 dá 20, dividido para 2 vezes 3, que dá 6. Portanto, a nossa raiz vai sair dessa divisão. Então, temos o 20 dividido para 6. Certo? 20 dividido para 6 dá 3, né? 3 vezes 6 dá 18, para 20 falta 2. Então, a gente, como 2 não dá para dividir para 6, a gente acrescenta aqui um zero e uma vírgula no quociente. Então, fica 20 dividido para 6 dá 3 novamente. 3 vezes 6 dá 18, que sobra 2. E aqui nós estamos vendo que vai surgir aqui uma dízima periódica de período igual a 3, certo? Portanto, será uma raiz aproximada. Então, a raiz quadrada de 11, com a aproximação de uma casa, será 3,3, certo? Vamos utilizar aqui a calculadora para a gente ver se de fato isso aqui tem alguma coerência. Então, pessoal, vamos utilizar então a calculadora aqui para a gente calcular a raiz quadrada de 11. Como é que a gente faz? Primeiramente, a gente escreve o número, digita aqui o número 11, não é isso? Cadê? Pronto. E calcula a função de raiz, que é esse símbolo aqui. Portanto, a raiz quadrada de 11 pela calculadora é aproximadamente 3,11, com 2 casas decimais. Então, analisa, pessoal, que isso funciona perfeitamente. Certo? Perfeitamente. Certo? Analisa que, claro, a raiz não vai ser exata, porque é um número o quê? Não é um número inteiro, né? Isso é um número que possui aqui. Aliás, é um número irracional na realidade, não é isso? Beleza, então vamos em um outro exemplo. A raiz quadrada de 17. Como é que a gente calcula? Bem, como eu disse, vamos precisar de 3 números. O primeiro deles é o próprio 17, que é o número que desejamos calcular a raiz. E um número que possui uma raiz quadrada exata mais próximo de 17. Para isso, a gente vai procurar, então, qual é o menor número, ou o número mais próximo de 17 que possui raiz exata. Bem, é o 16, né? 16 é o menor, e o maior é o 25. Tanto 16 como 25 possuem raiz quadradas exata. A raiz de 16 já vimos que é 4.
E a raiz de 25, ou seja, o número que é elevado ao quadrado da 25, o número positivo que é elevado ao quadrado da 25 é o 5. Logo, a raiz de 17, a raiz quadrada de 17 vai estar entre 4 e 5. Portanto, qual é o número mais próximo? O mais próximo de 17 é o 16. Portanto, o segundo número vai ser o 16 e a raiz quadrada de 16. Certo? Então, esses são os três números que nós vamos precisar. Então, para calcular 17, pessoal, a gente vai somar o 17 mais o 16 e dividir para 2 vezes a raiz de 16, que é 4. Então, 17 mais 16 dá 33. 2 vezes 4 dá 8. Portanto, a raiz quadrada de 17 será dada por essa divisão aí, não é isso? Ou seja, vamos pegar aqui o 33 e dividir para 8. Beleza? Então, 33 para 8 dá 4. 4 vezes 8 dá 32. Para 33 falta 1. Acrescenta aqui um 0 e uma vírgula. 10 dividido para 8 dá 1. 1 vezes 8 dá 8. Para 10 falta um 2. Acrescenta mais um 0. Né? 20 dividido para 8 dá 2. 2 vezes 8 dá 16. Para 20, 4. O 4 não dá para dividir para 8, né? Isso acrescenta mais um 0. 40 para 8 dá 5. 5 vezes 8 dá 40, portanto, termina aqui a nossa divisão. Logo, a raiz quadrada de 17 será 4,125. Vamos utilizar a calculadora mais uma vez? Utilizando a calculadora, então, a raiz de 17 seria igual a, olha lá, seria igual a 4,12. É isso, aproximadamente, com duas casas decimais. Então, pessoal, analisa que essa regra, né, ela dá certo sim. É possível sim você calcular a raiz quadrada não exata de um número que não possui raiz quadrada exata, certo? Então, o procedimento é esse. Então, vamos generalizar, certo? Generalizando, para a gente calcular a raiz quadrada de um certo número A, nós vamos precisar, então, de 3 números. O próprio A, que nós desejamos saber a raiz, um número B, né, que é o número que possui uma raiz exata mais próximo de A, que pode ser menor que A ou maior que A, e o número C, que vai ser a raiz quadrada de B, certo? Portanto, a raiz quadrada de A será dada pela soma de A, né, que é o número que nós desejamos saber a raiz, acrescido, né, do número mais próximo de A, que possui uma raiz quadrada exata, dividido para 2 vezes a raiz de B, que no caso seria C. Portanto, esta aqui será a fórmula que nós iremos utilizar para calcular a raiz quadrada exata de um número, aliás, a raiz quadrada não exata de um número. É importante destacar, como você viu, que ela não é exatamente, ela não dá exatamente a raiz, mas há uma aproximação aí de 1 a 2 casas decimais, né, que nós vimos que é um número ali, um número irracional. Portanto, é um número muitas vezes infinito, né? Ele é infinito esse número. Por quê? Porque é um número irracional. Então, aqui vai te dar uma raiz aproximada, beleza? Então, pessoal, é uma pena que os professores não ensinam isso aí no ensino médio. Pelo menos eu não aprendi, né? Quando eu fazia, aliás, ensino fundamental, quando eu fazia a educação básica. Eu não aprendi, isso seria muito útil, né? Porque muitas vezes nós temos que recorrer à calculadora. E às vezes, né, nem sempre teremos uma calculadora ao nosso alcance. Mas o mais importante é que nós tenhamos sempre uma técnica para se calcular esse tipo de raiz. Tá bom? Então é isso aí. Se você não for inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. Tá bom? Compartilhe aí os nossos vídeos, tá bom? Dê um like aí, tá bom? E é isso aí. Falou, valeu. Fui.